é um pacificador da humanidade, e seguir os nossos passos, nossos caminhos, na obediência sempre das orientações do nosso Senhor e do Divino Espírito Santo. Como eu não sou muito bom nesses assuntos, Everaldo, desejo a todos com muita paz, com muita saúde, com muita força, com muita fé, que a coisa que mais nos leva é a fé e a esperança. A vida precisa ter esperança, precisa ter fé. Que nós tenhamos esperança, fé, no dia de hoje, no dia de amanhã e sempre. Que Deus abençoe. Vamos fazer essa reunião com fé, e força e esperança e acreditando sempre nos dias melhores. Então, vamos rezar o Pai Nosso, né, Veraldo, para encerrar essa pré-eleição e começar a reunião. Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vai demandar mais tempo. Quem tem pauta aí? O Wesley, a menina não veio não, né? Quem tem pauta? Não veio não. Quem tem pauta aí? Pode falar, Abrão. Oi, Veral. Quando a gente agora vai Pode fazer falar. o processo... Alô? Alô? Estão escutando? Pode falar. A partir de setembro desse ano, os processos meus na junta comercial, eles estão fazendo o seguinte questionamento. Houve recolhimento do ITCD? Sim ou não? Se você coloca sim, eles pedem uma série de informação lá. Número de guia, valor, CPF pagou, se é oneroso, não oneroso. Mas fala eu estou aí, acreditando, se a gente responder não, eu acredito que a Cefaz vai ter acesso a isso aí e vai cobrar o imposto sobre essas operações de transferência de cotas de capital, né? O que é o imposto ITCD? Imposto sobre transmissão, né? Imposto de transmissão. Eu passei já esse assunto para o doutor Fábio, para ele já dar uma estudada, nós demos uma olhada hoje, demos estudando, e nós estamos chegando à conclusão que o Estado vai cobrar, sim, na venda de cotas e quinhões, que eles vão ter acesso a essa informação, que até hoje ninguém nunca pagou, né, Veraldo? Até hoje ninguém nunca pagou. É transmissão de bem, né? Pode falar, o Tony Wildes. Boa noite, doutor Abrão. Eu estou entendendo o seguinte, que nessas alterações é quando, lá na seção de cotas, você coloca se foi cedida a título gratuito ou se foi a título de vendas, né? Quando você... que pode acontecer, às vezes se você vende uma empresa, vamos dizer assim, você vende... quando eu falo você, no caso, o cliente seu lá, ele vende a empresa para um determinado... vamos dizer, um filho ou um irmão, um parente, alguma coisa assim, e a Cefaz, ela faz essa sequenciamento para ver se a empresa foi vendida pelo valor que ela deveria ser vendida, ou se foi vendida pelo valor do capital social. Porque eu tive um caso há uns 6 a 8 anos atrás, que a Cefaz, ela chamou na conferência, né, do ITCD, porque ela falou assim, não é crível que uma empresa que valha X valor, ela seja vendida pelo valor do capital social.
E aí teve que comprovar os pagamentos. O que ela está fazendo? Se foi vendido pelo mesmo valor, ela vai fazer uma avaliação, porque ela vai cobrar, a pessoa tem que fazer o ganho de capital, não é o ITCD. Agora, se for entre parênteses, próximo, alguma coisa assim, que ela caracterizar que for uma doação, aí ela vai cobrar o ITCD, que seria como se fosse uma transferência disfarçada de herança, né? Uma antecipação de herança. É isso que o senhor está falando aí, realmente procede, porque o que a junta faz, porque nessa época, inclusive, eu estive na sala lá do auditor, lá na Cefaz, ali no setor sul. O auditor, ele acessa a JUSEG, eles têm a senha de acesso na JUSEG, e eles visualizam todos os contratos arquivados lá. É o que você quando fala aí agora nessa nova plataforma, que pergunta lá se houve pagamento de TCD ou não, é quando você coloca que não, é quando se for uma venda normal. Agora, se disser que sim, como o senhor disse, aí ele vai pedir a comprovação exatamente do ganho de capital. É muito sério isso aí, a gente acompanhar, né, para ver se desenrolar, pode ser exatamente a questão das antecipações de herança, principalmente quando é uma empresa que tem uma lucratividade grande, que apresenta um balanço considerável. Alguém mais quer discutir o assunto? Geraldo, tá me ouvindo? Pode. Vamos falar, vai, estamos ouvindo. O Wilson tem toda a razão. Em uns 4 anos atrás, eu até não tinha conhecimento dessa questão. Eu fiz uma alteração do Eireli, quando tinha Eireli, né? O filho vendendo para o pai. Aliás, foi o pai vendendo para o filho. Rapaz, passou 1 ano mais ou menos, chegou a notificação da Cefaz lá, cobrando o imposto lá, considerando que fosse uma doação. Deu um prazo de 30 dias para ele comprovar lá, se não tivesse a declaração de renda dele comprovando que ele tinha esse caixa para comprar a empresa. Como ele não tinha, considerou como doação e o Estado cobrou o imposto dele. Eu tenho toda a razão, realmente. Eles acompanham realmente isso aí, tá? Agora, porém, essa pergunta está aparecendo agora, né? A partir de setembro. Antes não existia esse questionamento. Então, a junta agora está fazendo essa pergunta, né? Qual é a ela está aparecendo, doutor Abrão, desde que começou, integrou a plataforma para visualizar integrar o DBE, ela está aparecendo. Desde que quando começou a integrar o DBE automático, ela está aparecendo essa pergunta. Exatamente. Eu comecei a ver essa situação lá agora em 2 alterações que eu fui fazer em setembro. Antes eu não tinha observado ainda, por isso que eu estou trazendo esse assunto aí, porque eu estou entendendo que vai haver aí uma cobrança mais firme em cima disso aí, né? Porque eu acho que a Cefaz mandou fazer essa pergunta para ela ir atrás, né? Então, temos que ter bastante cuidado quando as pessoas for fazer alguma modificação na empresa, principalmente quanto venda de cotas e tal, porque de fato entende que venda de cotas de ITCD também, entendeu? Então, é um alerta aí que nós devemos ter. Qualquer modificação, a gente tem que conversar com o cliente antes, porque tem algumas vendas de ações aí que é valor expressivo, né? Um sócio compra a parte do outro. Aí já começa a ter problema. Mas, o pessoal, não existe o imposto de transmissão intervivo, não? Senhor Everaldo, não, o intervivos, ele é quando tem a transação de bens imóveis, né? Imóveis, que é o intervivo. Agora, no caso da alienação de cotas aí era o seguinte, é o ganho de capital, quando vai interferir, a pessoa tem que comprovar, e o ITCD, nesse caso, eu vejo, não, entre sócios, igual o doutor Abrão falou aí, eu só vejo se for entre parentes, né? Entre parentes, porque é o que o auditor falou para mim na época, assim, olha,
ninguém tem uma empresa que vale tantos milhões que vai vender pelo capital social. Porque ele pode até fazer, pelo valor histórico do capital, a alteração contratual para ele não ter feito o ganho de capital, escorregado o ganho de capital. Mas não é crível que você pegue uma empresa e passe para ele, para um irmão, para um filho, ou quem quer que seja, pelo valor do capital. Ou então, se você for entre demais pessoas que têm capacidade de pagamento, realmente é uma transação de venda, você demonstra através do contrato de compra e venda e comprova que pagou o ganho de capital. Aí é onde ela aciona a Receita Federal para a comprovação do pagamento do ganho de capital. Certo. Até o Playboy aí, o Edson Campos Pinto, ele pode falar a respeito do assunto? Olá. Opa, boa noite. Boa tarde a todos aí. Desculpa. Playboy por quê? Olha, rapaz, o Playboy está mesmo. Amigos, nesse momento, estou nos Estados Unidos e é um prazer participar com vocês aí. Eu peguei só um pedacinho do que o Antônio estava falando, mas esse assunto de venda de participação societária, eu advogo em alguns processos, eu tenho alguns clientes que tiveram problema, tiveram atuação por conta do Estado de Goiás cobrar o ITCMD, exatamente por falha na elaboração do contrato social. Então, exatamente hoje, eu fiz aqui 3 alterações contratuais de venda de cotas, não foi venda de fato, a transferência de cotas de pai para filho, mas eu coloquei no contrato social evidenciado que as cotas foram vendidas e que o pagamento será efetuado em parcelas, como serão essas parcelas, e instruir aos clientes que efetuem o pagamento efetivamente nas datas dos vencimentos, a transferência via conta bancária, para evitar que a Receita Estadual venha entender que houve aí uma doação. O ganho de capital, como o Edson falou, se houver ganho de capital, deve ser apurado, etc. Mas a observação que eu deixo é que, deixar bem claro no contrato social que essa é uma transação onerosa, para que evite a cobrança do ITCMD nos termos que a Receita Estadual está entendendo. O que a Receita Estadual fez em alguns processos que eu advogo? Ela fez o seguinte: avaliou os bens da empresa, né, os imóveis, e como o capital, as cotas de capital foram transferidas pelo valor... Aí, continua. Como as cotas de capital foram transferidas pelo valor de face, ela entendeu que a diferença daquilo que tinha o patrimônio da empresa, e eu não vou entrar no mérito da discussão aqui agora, mas só para demonstrar para vocês o pensamento do Estado. O Estado entendeu que a diferença entre o valor que ele avaliou os bens e que foi declarado pelo valor de face, que isso era doação, e cobrou o ITCMD. Nós estamos lutando com isso, estamos brigando com isso há mais de 6 anos, etc. Mas essa é uma intenção. E a observação, novamente, que eu falo, deixar evidenciado que foi uma transação onerosa e demonstrar o efetivo pagamento. Isso vai facilitar ou resolver essa situação. Wagner, fala. Obrigado. Eu já concluí aquela hora lá, vou tirar a mão aqui. Certo. Então, tira a mãozinha. Alguém mais quer questionar aí para nós? Então, o Abrão, ficou bem claro que esse caso aí é para que o Estado verifique se há doação ou não é a doação, né?
então, como o Edson falou, colocar no contrato bem claro que essa transações é onerosa para que não haja essa dica, certo, para o Estado para querer cobrar isso aí, né? Geraldo, Fala. agradecendo o Edson aí pela essa intervenção aí, que é muito útil para nós que lidamos com isso aí no dia a dia. Essa observação dele aí foi muito útil, porque até então eu não tinha esse conhecimento. E a partir de agora a gente vai ficar atento para essa questão aí. Muito obrigado, Edson, pela essa intervenção aí, tá? Vocês viram o que ele falou agora? Onde ele está mesmo? Fala, Edson. Está nos Estados Unidos da América. Eu estou aqui, estou na Geórgia, aqui Olha. nos Estados Unidos. Passeando, hein, meu garoto? Pois é. Eu trabalhando, eu estou falando para você que acabei de fazer 2 alterações contratuais hoje, velho. Ah, mas você fez para cá. É, Aí, ó, tanto é que aqui ainda está claro, o dia está claro ainda. está claro aí ainda, viu? Aqui. A Sucena está aí também ou não? Não, a Sucena está no Brasil. Eu tô solo. Que é isso, meu garoto? Alguém mais quer falar sobre o assunto? Ficou bem esclarecido agora, né? Alguém tem mais assunto aí? Alguém tem mais assunto? Se vocês não tiverem mais assunto, fala, Wagner. A respeito desse site da prefeitura, né, Veraldo? Nós estamos tendo dificuldade hoje o dia inteiro que sai da prefeitura fora do ar. Tem essa questão do uso do solo que está liberando aí até 90 metros, né, para G1 e G2, me parece. Mas hoje foi o dia inteiro ele sai da prefeitura fora do ar. Hoje são dia 3, dia 4. Não era só a prefeitura, não, viu? Pois é, mas a prefeitura... prefeitura está por aí, está saindo fora. Nós estamos fechando as restes, tudinho, os impostos municipais, entendeu? Apurando os impostos, então com essa questão aí nós ficamos à mercê de quem ninguém pode reclamar para ninguém. Então nós temos que verificar lá o que está ocorrendo, se vai continuar assim, se vai melhorar, entendeu? Que o cliente hoje me cobrando certidão da prefeitura, eu não sabendo como é que verificava, não tem como verificar, como é que verifica? Você fica aí na mão. O Eli, vê com o Fábio lá, se ele pode ligar para a prefeitura para ver o que está acontecendo. Depois eu tiro para você desse mês de outubro. Como é? Repete para mim. Hã? Você falou aí, repete para mim, por favor. Ligar na prefeitura lá, que o Wagner está falando aí a respeito, com o Fábio. O Fábio levantou a mão. Fala, Fábio. Fala, Fábio. Boa noite, colegas. A questão da prefeitura é a gente eleger novos vereadores, novo prefeito. Está tudo sucateado lá, desde a época do Íris, e eles ficam remendando. Hoje eles estavam na correria lá tentando consertar. Então, aquilo lá, tem que jogar tudo fora e começar de novo. A prefeitura não tem jeito, não. Eles ficam só prometendo. Aliás, nós temos que dar resposta nos votos. Mas eu vou entrar em contato amanhã para reclamar. Respondeu 100% exato, 100% como que é? Inude, é? Mas amanhã eu vou estar em contato lá. Mas hoje eles já falaram que estavam na correria lá. Mas assim, conserta um lado, escolhendo o outro. Tudo sucateado lá. Alguém mais quer fazer questionamento? Quer pergunta? Otávio? Está entrando. Alguém mais quer fazer pergunta, pessoal? Alguém mais quer fazer pergunta? Se não tem, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma ideia minha aqui. Wagner, Geraldo, deixa eu só fazer uma pergunta aí. É um assunto que, a respeito desse benefício social familiar, se o pessoal está recolhendo, se não está, entendeu? E 2 perguntas que eu tenho, sobre benefício e sobre aquela taxa de bombeiro lá do TPI lá, de potencial de incêndio, se o pessoal está recolhendo ou não. Essas 2 dúvidas que eu tenho. O nosso colega? Alguém
quer responder para o nosso colega a respeito do assunto? Bom, Posso falar? a taxa potencial de incêndio, houve um questionamento judicial e no STJ, salvo me engano, foi dado ganho de causa ao Estado. Então, houve, infelizmente, essa derrota aí aos contribuintes. Pelo que eu tenho informação, o Corpo de Bombeiros, o Estado de Goiás, por enquanto, não está cobrando esses anos anteriores, mas que, a partir de 2022, é absolutamente devido. Lógico, houve ainda tem recurso para frente, mas que houve derrubada aquela liminar que foi dada. Então, nesse momento, é válida a cobrança. Essa é a informação que eu tenho. Essa informação o pessoal do Sindiloja passou e está informando o Sindiloja, o FE Comércio, que vai entrar com recurso, mas como o Edson falou, derrubaram a liminar. Respondido, Wagner? Antônio, fala. É porque é o seguinte, foi quando houve o ano passado uma decisão, mas era uma decisão do STF, que era de repercussão geral, inclusive. Ele era o pessoal era de Minas, para questionamento, mas ele era de repercussão geral, inclusive. Né? Então, ele tinha que valer, porque se é do STJ, ele está abaixo. Então, tinha que entrar com esse recurso, pegar essa decisão do STF, para poder derrubar essa questão do STJ. Porque aí ficou um conflito, né, entre duas instâncias, porque eles alegaram lá, porque foi a inconstitucionalidade da lei estadual que mandava cobrar, porque o Estado já era obrigado a dar essa cobertura aí, sem ter que cobrar mais por isso. Eu até posso até pesquisar, verificar depois, mas eu tinha essa decisão do STF. Fábio, fala. Fala, Fábio. Fábia. Fábio, você está mudo. Vanildo, fala. Não, pode passar aí que eu falo depois, pode falar aí. Vanildo, pode falar. Boa noite a todos. Sobre Boa esse noite. negócio do bombeiro aí, já foi falado, né? Que foi dado uma liminar de um desembargador. Aí eu não me recordo se foi o próprio tribunal lá, o colegiado Tribunal de Justiça de Goiás, que derrubou essa liminar, porque meramente lá parece que num procedimento que eles tinham que mandar para a Procuradoria do Estado antes de qualquer decisão não foi feito. Então, tudo caiu por água, por isso que derrubaram a liminar. Eu não sei se foi no STJ ou foi no próprio colegiado do tribunal, mas realmente tem uma decisão do STF dizendo que é inconstitucional essa cobrança dos bombeiros, porque eles já recebem do Estado para executar esse tipo de serviço. Então, eu não sei se ela tem repercussão geral, mas realmente tem uma decisão do STF nesse sentido. E a respeito do benefício social familiar, aí tem que analisar essa questão, a empresa tem que procurar um jurídico. Por quê? O contador não deve se meter nisso não, dizer paga ou não paga, porque a CLT é bem clara lá em relação ao artigo 611-A. Deu poder para o sindicato, convenção, criar, sobrepor a lei. O que ele não pode se meter está lá no artigo 611-B, dizendo que o sindicato não pode sobrepor a lei e a convenção, aquelas situações que está lá no 611-B. Criou um negócio na convenção. Não concordo com isso? É entrar na justiça, se você não quiser correr risco nenhum, ou então não pagar e ficar correndo risco. A orientação que o contador pode dar é essa, mas a melhor recomendação é procurar um advogado para orientar nesse sentido, porque isso aí é bucha para o contador orientar qualquer coisa e depois surgir um débito ou protesto, qualquer coisa aí que der problema para a empresa, vai dizer que foi o contador que orientou. Alguém mais que é Fábio? Fala. A questão do incêndio lá é que o entendimento é que, como é uma cobrança do Estado, ela tem que ser, o bombeiro está cobrando taxa, tem que ser por imposto, né?
Mas é uma briga que vai até no decorrer dessa briga aí, o Estado vai criar o imposto e vai continuar cobrando. E esse povo não tem jeito, não. A decisão é o ADI 441, tá? Do STF. Mas a repercussão geral, Deixa eu pegar ele aqui. que parece ser para São Paulo, não foi não, ela? Ela é de Minas, para Minas. Para mim, que é uma de São Paulo também. Fábio, mas você falou, me tira uma dúvida. O sistema lá do bombeiro tá gerando essa taxa ou não para esse ano? Esse ano o pessoal está reclamando que eles estão cobrando. Depois que caiu a liminar lá, eles voltaram a cobrar. Então, ou seja, tem que dar uma analisada lá nos clientes, entrar lá no sistema lá do bombeiro e ver, porque isso aí é automático, né? É. E respondendo o Wagner, por exemplo, tem casos de cliente que nunca pagou esse benefício social desde quando foi instituído e nunca deu nada. Eu já vi clientes que não pagou, recebeu cobrança, negativação. Eu não sei, para mim parece que arrumou um advogado, ou foi extrajudicial, entrou lá ou ligação, eles tiraram essa restrição. E tem outros que pagam, está na convenção, ou seja, sempre eu passo orientação para o cliente, ó, tá, a convenção está isso, de acordo com a CLT é isso, mas se você não concorda com isso, igual tem muitas convenções que diz que você é obrigado a fazer os acordos perante o sindicato, fazer as rescisões. O sindicato, a convenção, tem poder de obrigar a empresa lá a fazer essa rescisão? Eu já pesquisei isso com você, conversei com o próprio consultoria, segundo a consultoria disse que sim, porque isso lá não está no 611B dizendo que o sindicato não pode obrigar. O que o sindicato não pode obrigar é que o funcionário pague contribuição sindical para poder fazer a homologação. Isso eles não podem obrigar. Mas colocar na convenção que é obrigado a fazer, tem que seguir. Certo. Wagner. É o seguinte, eu tive uma questão aqui, empresas novas, eu não estou cadastrando mais no benefício, não. E eu precisei de fazer acerto, por exemplo, fui no sindicato, recolhi a taxa lá de 100, R$ 99 lá ontem e fiz o acerto lá. Agora, as empresas antiga que tem cadastro, vai tudo para o Serasa se não pagar. É obrigado a pagar, vai tudo para o Serasa. Eu nunca cadastrei nenhuma e o cliente meu nunca pagou nem um centavo. Pois é, da agora para frente não estou cadastrando nenhuma, para evitar isso aí, entendeu? Mas as que cadastrei, todas estão indo para a justiça, que se não paga, vai para a justiça. Pois é, mas a partir do momento que você cadastra, automaticamente você aderiu ao pagamento. Eu não cadastrei, não estou aderindo a nenhum. Alguém mais? Wagner. Pronto, Wagner. Ótimo. Fala, Abrão. Geraldo, eu estou com uma situação que aconteceu ontem. Eu tenho um cliente que ele faz esses guincho para seguradora, certo? Então, ele tem um caminhão, ele vai lá, pega o carro e leva onde tem que levar. E agora ele comprou uma caminhonete e fez o contrato também com a seguradora. Então, ele leva o carro onde precisa levar e pega as pessoas e transporta elas. Leva para Rio Verde, leva para Brasília, leva para Anápolis e tal. Então, estou entendendo que é transporte de passageiro e que ele tem que emitir o bilhete de passagem e recolher, inclusive, o ICMS, né, se for o caso. Alguém tem essa situação aí? Alguém quer cuidar dos colegas? Otávio, fala. Boa noite aí, Abraão Recon, tudo bem?
Eu tenho empresa que é transportadora de funcionários. Esses ônibus que levam funcionário para a empresa não tem que emitir bilhete, mas você tem que enquadrar em todos os parâmetros da NTT, ter o registro da NTT para você fazer o transporte de passageiro. Os motoristas têm que ser qualificados para essa situação. Eu tenho uma empresa em Minasul que faz transporte de passageiros da cidade de Minasul para uma empresa mineradora 55 quilômetros da cidade. Não há necessidade de fazer isso. E também trabalho para uma empresa que é uma cooperativa de seguradora, da qual a empresa tem um guincho, eu sou contador do pessoal que faz o guincho para essa seguradora, e também faz o transporte do passageiro. Tem algumas situações dentro do fato ocorrido lá, um acidente, uma coisa assim, em que a empresa ela não disponibiliza o transporte do passageiro. Por exemplo, uma pessoa acidentou, ela já manda a ambulância e tudo, e vai, faz. E o outro caso, por exemplo, se essa pessoa que não tem disponibilidade de veículos naquele momento, ele disponibiliza um táxi, tá, para pegar essas pessoas e levar elas até o destino final. E o carro vem em cima do guincho, direto para a seguradora, ou no pátio da seguradora, ou para a oficina que o sinistrado determinar, entendeu? É uma situação assim muito peculiar. Não precisa de fazer registro de bilhete, não. Mas acontece que, no caso aí, essa empresa ela tem o KNAI de guincho e tem o KNAI de transporte passageiro, tá? É essa situação que eu estou querendo fazer, que eu não achei outra. Porque você veja bem, a seguradora vai pagar para ele agora o transporte do carro e vai pagar para ele também o transporte das pessoas. O carro estragou lá, acabou, não tem como. Ele vai lá e pega as pessoas e transporta. Tem um caso, por exemplo, ele levou as pessoas lá em Porto Alegre. Sabe, daqui de Goiânia, foi lá em Porto Alegre. E não era ônibus nem nada, é uma caminhonete. Eu não sei se nesse caso eu tenho que ir para a NTT, né? Não, aí nesse caso, o que ele faz? Ele emite a nota fiscal para a seguradora. De serviço. De serviço, prestação de serviço para a seguradora de transporte, né, desse pessoal, fulano de tal, porque você tem que relacionar o nome das pessoas que você está transportando, porque a seguradora, no final, ela quer saber quem que você transportou. Se você colocar só prestação de serviço de transporte, não colocar o nome dos passageiros, pode ser que você perde o ressarcimento referente ao seguro do transporte aí que é previsto na apólice do seguro. Não, nesse caso aí, a transportadora emite uma ordem de serviço para ele transportar o carro e emite uma ordem de serviço para ele transportar as pessoas. Então, ela paga para ele mediante a ordem de serviço que a própria seguradora emite, né? A minha dúvida é se não vai ter problema nesse caso, por exemplo. Ele faz um transporte intermunicipal e interestadual. Se vai ter o problema do ICMS ou não, né? Não, mas nesse caso, nós lá, eu já tenho mais de 10 anos que eu trabalho para essa empresa, logicamente está o KNAI também, transporte passageiro interestadual e estadual, entendeu? É intermunicipal, estadual e interestadual de passageiros, tá? Mas ele não, nesse caso, porque o que ele faz também? Ele faz transporte de turismo, né? Ele pega o ônibus dele, aluga o ônibus para uma empresa de turismo, aí ele está dentro da legalidade, tudo tranquilo. Mas nesse caso aí, é um caso assim, se eu falar alguma besteira aqui, alguém me corrige aí, porque nesse caso, ele estaria fazendo um transporte irregular se o KNAI do CNPJ dele não permitisse que ele fizesse isso, né?
É, porque ele faz transporte também no município. Então, tem o CNAE de transporte municipal, passageiro municipal. E tem o CNAE de transporte de passageiro interestadual e intermunicipal, né? Então, Certo. estou vendo essa dificuldade aí com relação ao ICMS, né? Eu estou olhando a legislação para ver se tem isenção, mas ainda não achei ainda. Pois é, mas nesse caso, ele é um terceiro, né? Ele tá prestando um serviço para a seguradora. Exatamente, ele presta Pois é. serviço para a seguradora. Pois é, ele tá fazendo um serviço para a seguradora, ele é um terceirizado. Ele é um terceirizado, né? Justamente. Para mim, não tem que você emitir bilhete de passagem, não. Panildo, fala. Sobral, boa noite. A Boa respeito noite, desse assunto, eu entendo que isso está dentro da prestação de serviço que ele faz para a seguradora, não tem por que ele fazer emissão de bilhete de passagem, ele não trabalha com transporte, assim, a atividade dele, vamos dizer assim, não é transporte de passageiros por meio de concessão pública, por exemplo, ele precisa de uma autorização da AGR, por exemplo, aí sim eu precisaria emitir um bilhete de passagem, igual uma Real Express da vida, Express Marli, essas empresas que mexem com transporte de passageiro, seja intermunicipal, interestadual, aí sim enquadraria no conceito de emitir esse bilhete de passagem, que agora é tal do BPE eletrônico. Nesse caso aí, não precisa de bilhete de passagem, porque está dentro da prestação de serviço, do contrato de prestação de serviço dele. Eu creio que tem que se atentar mais para essa questão aí de talvez algum registro na NTT, algum órgão estadual, para poder ficar legalizado. Agora, a parte de emissão de documento fiscal, eu não vejo como se enquadraria precisar emitir, viu? Doutor Otávio, você fez alguma inscrição estadual dessas empresas? Sim, todas têm. A inscrição estadual? Estadual, sim. Aí, nesse caso, ela vai me emitir um conhecimento de transporte OS, que é outro serviço, não é o transporte de carga, conhecimento de transporte. É um CTOS, outro serviço. Por exemplo, só para indicar para o senhor o seguinte, eu tenho uma empresa que ela transporta funcionários daqui da cidade de Goiânia lá para a fábrica de cimento lá em Cesarino, certo? Aí o que a gente faz? A gente emite um conhecimento de transporte OS de transporte passageiro, entendeu? Mas aí dentro de todas as qualificações que eu disse para o senhor, está registrado na NTT, tá? Tem o CNPJ com aquela atividade de transporte interestadual de passageiros, porque eu estou transportando pessoas, né, de uma cidade para outra, né? Então, é intermunicipal aqui. E aí ele emite o conhecimento de transporte OS. Aí tem que pagar ICMS do Estado. A minha dúvida é essa aí, viu, doutor Otávio? Porque praticamente a situação que estou falando é igual a essa sua aí, né? Não, aí tem que emitir esse conhecimento e aí tem que emitir o transporte, o conhecimento e pagar o ICMS, infelizmente. Ele está no Simples Nacional, não tem nenhuma objeção de ficar no Simples Nacional, né? A minha empresa está fora do Simples. Eu não fiz ainda uma avaliação da empresa dentro do Simples. Sei. A minha empresa é lucro real, né? Porque ela tem transporte carga, transporte passageiro, né? Tem excursões. Então, a gente tem que olhar o que é melhor para a empresa. Então, nesse caso, a minha, eu não fiz nenhuma avaliação de empresa de Simples. Essa empresa está no lucro real e eu trabalho com ela já tem uns 10 anos já. Né? E graças a Deus a gente nunca teve problema. Problema tem. A Agência Goiana de Regulação, de vez em quando, para o ônibus, quer achar alguma irregularidade e tal, né? Já foi multado em função disso, mas isso aí não tem nada a ver com a parte contábil. A parte contábil está legal. Não, está certo. A minha dúvida é se era conhecimento ou bilhete, né? Agora,
tá mais claro aí que é o bilhete, né? E que vai haver a incidência. Não é bilhete, não. É conhecimento de transporte. Conhecimento de transporte OS. OS, Qual que é? serviços. Esse Aí tem que cadastrar no Estado, tem que regularizar na tem, RT, mesmo se o carro pequeno, tem que regularizar. tem Porque isso. ele leva a gente em tudo quanto é parte do Estado e do Brasil. Leva para Palmas, leva para Cuiabá, entendeu? Isso aí acontece e a seguradora está exigindo agora ele incluir esse QNA aí. Tem que colocar, porque senão você pode ser multado aí. Inclusive, a nossa empresa também é cadastrada ali na Agência Nacional de Turismo, né, que tem os ônibus dele de turismo, tem que ter lá registrado A NTT. a NTT também, tem que printar, vamos dizer, eles pintam, né, os valores lá, que o número do registro, né, É Embratur, né? A Embratur também, tá? No caso dele, ele não tem nada a ver com turismo, é só mesmo transporte, né? Tem que ser isso aí, seu. Uhum. Não, obrigado aí pela informação. Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém mais quer fazer pergunta? Eu vou, Manildo, eu vou perguntar ao Edson se tem o jogo do Atlético hoje, que tá vestido com a camisa do Atlético. Tem jogo hoje, Edson? O que foi? Tem jogo do Atlético hoje, Edson? Aliás, está tendo jogo do Vila Nova contra o Criciúma, que eu já vi ali agora mesmo. Mas hoje não tem jogo do Atlético, não. Graças a Deus, né? Cada jogo é um ataque, rapaz. Mas, de qualquer maneira, eu quero assistir agora, quero ver se vai repassar vôlei feminino, Itália e o Brasil. Parece que o Brasil ganhou, né? Eu quero assistir aquele jogo, que ele disse que foi excepcional, né? Ah, não vi. Não vi. Vou entrar lá para ver se eu assisto. Fala, Otávio. Primeiro, Vanildo. Fala, Vanildo. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, quando a empresa tem suas matrizes e filiais e ela usa máquina de cartão de crédito, essas máquinas têm que, eu não sei, assim, a curiosidade que eu tenho, como é que é disponibilizado para a Secretaria da Fazenda as informações de venda de cartão? É por CNPJ, ou, por exemplo, se eu tiver uma maquininha em cada loja, mas tudo está vinculado ao CNPJ matriz, isso pode dar um problema perante a Cefaz? Será que alguém aqui saberia me dizer? Eu passei um caso de um cliente, um caso desse, ou seja, as máquinas que estão nas filiais é no CNPJ da matriz. Aí cruzou com as notas, deu divergência. É por isso que eu estou nessa dúvida, ou seja, ele também não soube, pelo que me explicou, também não confiei 100%, que a parte lá da operadora tem que ser no CNPJ onde está a conta bancária. Como a conta bancária é no CNPJ matriz, as maquininhas vinculadas ao CNPJ matriz. Mas fica uma maquininha em cada filial. E aí deu essa divergência entre venda de cartão e emissão de nota fiscal. Vamos supor assim, na matriz está 100 mil de nota, vamos dizer assim, as maquininhas estão espalhadas na matriz e filial, deu, vamos dizer assim, 500 mil. Aí eu estou nessa dúvida, assim, existe, eu saberia me dizer se existe na legislação, porque nem o fiscal soube me dizer, ele só me disse que é um entendimento da Secretaria da Fazenda, mas me deu um embasamento legal, que teria que ser uma maquininha vinculada ao CNPJ de cada filial. Alguém quer... Evanildo, eu tenho essa situação aí, e eu estou mandando separar, viu? Porque eu vi que pode gerar um problema aí difícil de solução. Então, tá tendo uma certa dificuldade lá nas operadoras de cartão de crédito, mas vai abrir uma conta bancária e que a matriz vai ter os seus cartões, a filial vai ter a sua maquininha de cartão. Porque senão realmente vai dar esse choque aí e fica difícil depois para brigar lá com eles, né? O recomendado é abrir para cada CNPJ as maquininhas, entendeu? Otávio, fala. O Rincon já disse aí, e avisar aí todos
colegas nossos aí da profissão, que nós tivemos a nossa convenção de contabilidade agora no mês de setembro, em que o Lucas Moraes aí falou sobre malhas fiscais, né, sobre essa situação aí que vocês estão vivenciando aí, né? Seria bom vocês entrar no site aí e colocar lá o YouTube do CRC Goiás e vocês assistirem a palestra do Lucas Moraes. Foi muito proveitosa essa palestra para nós, nos alertou bastante. Quem não participou dessa convenção perdeu, viu? Os assuntos foram muito bons. Então, nós temos lá esse assunto de malhas fiscais, viu, Vanildo? Então, se você puder conseguir capturar aí na internet aí, seria excelente para você assistir, né, essa palestra do Lucas Moraes aí na Convenção de Contabilidade que ocorreu agora no mês de setembro na cidade de Aparecida de Goiânia. Edson, fala. Bom, complementando, era isso que o Otávio falou, mas, tecnicamente, Vanildo, é o seguinte, cada estabelecimento é atribuído uma variante do CNPJ e uma inscrição estadual. As operadoras de cartão de crédito fazem a informação para a Receita Federal através da e-financeira, especificando por CNPJ e por inscrição estadual contratada. Lógico, essa receita ela é acreditada para aquele estabelecimento, não é para a empresa como um todo, é para aquele estabelecimento em específico. E aí o Estado, imagine você uma empresa que tem filiais em vários estados, se ela concentrar as vendas de cartão de crédito todas no CNPJ raiz, os estados, cada um, não terão como operar com essa informação da e-financeira. Então, é necessário que cada maquininha de cartão de crédito esteja vinculada à inscrição daquele estabelecimento, não da empresa. A empresa é uma coisa, o estabelecimento é outra. Então, feito isso, a Secretaria de Fazenda vai cruzar as informações através da e-financeira emitida pelas operadoras de cartão de crédito com o estabelecimento daquele estado. Abrão, fala. É só lembrando, né, Everaldo, e lembrando a todos também, que esse mesmo cuidado que hoje nós temos que ter com os cartões de crédito, nós vamos ter também com o Pix, né? O Pix aí de filial por filial, matriz por matriz, também nós vamos ter que redobrar os cuidados com o Pix aí, senão vai ter o mesmo problema do cartão de crédito, né? Não, eu entendi o que vocês falaram, eu já imaginava que seria isso, mas o próprio fiscal não soube me dar o embasamento, assim, eu perguntei isso para ele, né? Porque se eu somar a receita das filiais, graças a Deus é tudo Goiás, matriz e filiais, bate com o que está no PG10, as notas, o total de venda no cartão bate. O problema é que ele comparou só a matriz, ou seja, o que foi emitido de nota pela matriz, pela sua inscrição, está muito menor do que o total vendido por meio de cartão. Por quê? Porque os cartões não estão só na matriz, a maquininha. E segundo a pessoa lá da empresa me disse que tem que ser feito no CNPJ matriz, que é onde está a conta bancária. Eu falei, mas isso é um problema operacional, tem que realmente ter uma conta bancária vinculada àquele CNPJ para poder cair o dinheiro daquela maquininha. Então, se eu tenho 20 filiais, eu teria que ter 20 contas bancárias, uma para cada, e vincular a maquininha naquele CNPJ. Ele, segundo ele, teria que ter. E operacionalmente ele falou que não teria como fazer isso. Por isso que foi pedido tudo no nome da matriz. Eu falei, então procura um bom advogado, porque para defender essa tese aí lá no CAT ou judicial, porque você faz aqui, eu entendo o raciocínio desse. Até pensei nisso aí, quando é filiais em mais de um estado, ou seja, cada estado vai olhar só para ele, não tem como ele pegar uma venda da matriz em outro estado. Vanildo, e aí, Vanildo, tem a questão do repasse do Fundo de Participação dos Municípios. O montante do ICMS arrecadado ele é atribuído ao município de acordo com a arrecadação do estabelecimento lá naquele município. Então, eu tenho uma matriz em Goiânia, uma filial em Rio Verde, outra filial em Umas. Se eu não tenho isso bem especificado, como é que eu vou fazer o FPM?
Mas no caso dele lá, é uma empresa do Simples. Então, ou seja, dentro do PG10 lá, a receita bate. Total geral, assim, do estado que foi pago de ICMS bate. A divergência está entre a receita das notas fiscais da matriz em relação ao que recebeu de cartão que foi informado pelo operador. O operador informou, vamos por lá, R$ 500 mil em um mês, foi vendido lá, passado de cartão no CNPJ matriz, foi emitido R$ 100 mil. Os outros 400 mil está distribuído entre as filiais, mas o total bate. Falei, então você vai ter que defender no CAT e depois se perder na justiça. Eu não vejo muito como fugir disso, não. O alto é uma paulada. O Wesley, quer falar, ela? Eu acho que corre o risco nas duas pontas. Ele vai correr o risco de uma autuação por falta de emissão de nota na matriz, porque ele vai ter um excesso de emissão de cartões na matriz, e lá nas filiais também uma emissão, uma autuação, porque não declarou aquela receita que transacionou por lá. Mas é assim, é isso que você falou mesmo, você definiu certinho. Vai ter que contratar logo uma advogada aí para discutir isso daqui a pouco, porque, infelizmente, o Estado tem 5 anos ainda para questionar isso. Wesley, quer falar, ela? O vídeo que o Otávio citou aí, eu coloquei o link no chat para quem quiser olhar, o cenário das áreas fiscais brasileiras com o Lucas Moraes, tá bom? Tá no chat aí o link aí. Tá bem, então eu vou passar a palavra para a dona Sucena, que ela entrou aí, ó. A Sucena está aqui e o homem está nos Estados Unidos. Fala aí. Dona Sucena. Pô, só assim para eu ver minha esposa, viu? Lucena, tá mudo. Oi, agora okay. Tô falando. Tá escutando? Estamos escutando. Ai, tudo bem? É que eu tô saindo do conselho, por isso que eu tô no carro ainda, viu, gente? Tô saindo do conselho ainda. Eu não prestei atenção no que vocês estavam falando, vocês me chamaram por quê? Não, só pode falar. O seu marido tá aqui, né? Ah, meu marido tá aí? Tá, oi, marido, tudo bem? Olá. Achei que vocês estavam me chamando para falar do uso do solo. Mas eu quero dar um esclarecimento, presidente Veraldo, entrei para te esclarecer. Hoje eu conversei com o assessor do prefeito, já dei os nossos nomes e pedi para ele marcar a nossa reunião imediatamente essa semana. Não pode passar dessa semana, porque a gente precisa dar um esclarecimento tanto para a classe contábil como para a sociedade. E aí ele ficou de me retornar no mais tardar amanhã. Então, pode ser que essa reunião aconteça de qualquer momento. Então, quero deixar aqui já avisado que eu coloquei o nome do sindicato contabilista, que vai estar presente lá na nossa reunião com o prefeito, tá bom? Beleza. Era isso que eu queria falar para vocês. Alguém mais quer fazer questionamento, fazer pergunta? São 20 horas e 15 minutos, né? Alguém mais quer fazer questionamento? Alguém mais? Só pedir licença que vou precisar de me ausentar. Do mais, boa noite para vocês todos. Não tendo mais quem fazer questionamento, bem, gente. Até a outra terça-feira, se Deus quiser, né? Com fé em Deus. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite. Um abraço a todos, até mais. Tchau. Boa noite, obrigado, pessoal. Oi. A multa por não ter me colocado no grupo cedo é 1 quilo de camarão, viu? Tá bom. Tô brincando. Tá certo. Tá bom. Boa noite a todos.